A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 94, nós continuaremos a leitura do Evangelho segundo João, a partir do versículo 16, também o 17 e o 18, saindo do cenário da ceia para o cenário da paixão. E também como leitura sapiencial, o livro dos Provérbios, capítulo 4, do 10 ao 19. João, capítulo 16. Eu vos disse essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai nem a mim. Eu vos tenho falado dessas coisas para que quando chegar a hora, vos lembreis de que eu as disse. Eu não vos disse essas coisas desde o início, porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e eu vou para junto do Pai? Diziam: o que significa esse pouco de que fala? Não entendemos o que quer dizer. Jesus percebeu que queriam fazer-lhe perguntas e disse-lhes:
Estais discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, pela alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Eu vos tenho falado dessas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e credes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo, deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos lhe disseram: Agora sim, falas abertamente, não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. João capítulo 17. Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, levando a termo a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, como a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos que do mundo me deste. Eram teus e a mim os deste, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que tudo quanto me deste vem de ti, porque eu lhes dei as palavras que me deste. Eles me acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, e assim se cumpriu a Escritura. Agora, porém, eu vou para junto de ti, e estando ainda no mundo, digo estas coisas para que eles tenham em si mesmos, em plenitude, a minha alegria. Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me santifico por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti.
que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e o darei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Capítulo 18. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas o traidor conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunira com seus discípulos. Judas então trouxe um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer-lhe, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus o Nazareno, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que levava uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Jesus disse a Pedro: Põe a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado os judeus: É melhor que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada encarregada da porta disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um braseiro e se aqueciam, pois fazia frio. Também Pedro estava ali, em pé com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Interroga aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, prova em que falei mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Entretanto, Simão Pedro estava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não sou. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei.
Os judeus responderam: Não nos é permitido matar ninguém. Isso foi para se cumprir a palavra de Jesus, dando a entender de que modo haveria de morrer. Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: O que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele crime algum. No entanto, existe entre vós o costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Livro dos Provérbios, capítulo 4, versículos 10 ao 19. Meu filho, ouve e acolhe as minhas palavras, e os anos de tua vida se multiplicarão. Eu te mostrei as vias da sabedoria e te conduzi pelos caminhos da equidade. Se entrares por eles, teus passos não se deterão. Se correres, não encontrarás obstáculo. Apega-te à disciplina, não a deixes. Conserva-a, porque ela é a tua vida. Não entres nos atalhos dos ímpios, não percorras o caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Afasta-te e deixa-o de lado, pois eles não dormem sem terem feito o mal. Chegam a perder o sono se não fizerem alguém cair. Comem o pão que ganharam com a impiedade e bebem o vinho que é fruto da iniquidade. A vereda dos justos, ao contrário, é como luz esplêndida, que surge e cresce até tornar-se pleno dia. O caminho dos ímpios é tenebroso, não sabem onde poderão tropeçar. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos os capítulos 16, 17 e 18 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. E temos ali, logo no início do capítulo 16, esta promessa de Jesus que enviará o Paráclito, o Defensor. E nós compreendemos aqui que Jesus Cristo é aquele enviado do Pai para rogar em nosso favor, é o nosso intercessor, é o nosso defensor. Mas ele vai voltar para o Pai e vai nos enviar um outro defensor, um outro Paráclito. E isso fica bem claro quando Jesus diz: se eu não for, o defensor não virá. E se eu for, eu o enviarei a vós. E este defensor é o Espírito da Verdade, que nos ensinará todas as coisas. Compreendendo isso, a palavrinha parakletos, aquele que se coloca ao lado, ou então em outras traduções como consolador, aquele que se coloca ao lado do que está só. Nos faz recordar uma figura presencial que existia no tempo de Jesus, quando uma pessoa ela era acusada injustamente de alguma coisa, quando ela estava no centro da arena de julgamento e que não tinha ninguém que recorresse em seu favor, nenhuma testemunha sequer, e estava para ser condenada injustamente. Eis que no meio daquele alvoroço entre todos os acusadores, alguém de grande prestígio ou uma testemunha ilibada se levantava, ficava em pé no meio dos acusadores e se dirigia até aquele que estava sendo acusado e se colocava ao seu lado. Apenas pelo fato desta pessoa idônea, desta pessoa credível, se colocar ao lado daquele que estava sendo acusado injustamente, as acusações cessavam
e o julgamento tomava um novo rumo. E a esta pessoa se chamava então Paráclitos, aquele que se coloca ao lado de quem está só. Ou então, na tradução que nós temos no dia de hoje, advogado, aquele que voga, que vocare, que grita, que clama em favor de quem não pode gritar por si, de quem não pode se defender. Jesus está falando do Espírito da verdade, do Espírito enviado dos céus para defender a igreja, o que de fato ele nos enviará de junto do Pai na noite, no dia de Pentecostes. Também, na continuidade de seu discurso na última ceia, Jesus fala desta sua ausência e presença. Um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco e me vereis de novo. Jesus está esclarecendo aos discípulos que a maneira dele permanecer presente no meio da igreja, no meio de nós, será uma maneira diferente. Ou seja, esta presença do Jesus de Nazaré, como eles conhecem, como eles estão acostumados a conviver com ele, esta presença cessará por um instante. Jesus pode estar falando da sua morte, da sua entrada no sepulcro e depois da sua ressurreição, quando os discípulos verão Jesus agora na sua presença e no seu corpo glorificado, de uma nova maneira, de uma nova forma. Então, esta nova presença de Jesus. E os discípulos precisam perceber os sinais desta nova presença, porque na sua ascensão ele desaparecerá visivelmente da presença deles mais uma vez, mas ao mesmo tempo continuará presente no meio da igreja através de uma nova forma. E por isso que Jesus vai ensinar nas suas aparições após a ressurreição de que esta sua presença se dará pela sua palavra, a sua palavra que traz a paz, quando ele chega no ambiente onde os discípulos estão fechados e diz: a paz esteja convosco. A sua presença que se dará pela sua palavra, pela reunião da comunidade, como nós vemos no primeiro dia da semana, e também pela Eucaristia, porque nas suas aparições Jesus parte o pão e os discípulos o compreendem. É claro que isto fica bem mais claro nos evangelhos sinóticos, mas João também vai nos mostrar isso na aparição de Jesus, de Cristo ressuscitado, lá junto ao mar da Galileia. Jesus segue com a oração sacerdotal, ou seja, o seu ofício sacerdotal de rogar ao Pai pelos discípulos, de rogar ao Pai pela igreja, de rogar ao Pai pelo povo de Deus, para que todos sejam um e que não se perca nenhum daqueles a quem o Pai lhes confiou. Segue-se no capítulo 18 a traição de Judas, a prisão de Jesus e o interrogatório de Jesus diante de Pilatos, em que ele se diferencia daquela perspectiva de um rei político, de um rei deste mundo, para a sua missão de rei, para implantar o reino de Deus neste mundo, um reino que não é deste mundo, mas um reino enviado pelo Pai. Que nós também sejamos atentos a esta palavra do Senhor nosso Deus e acolhamos em nossa vida o Espírito Paráclito enviado pelo Pai, aquele que vem em auxílio da nossa fraqueza. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!